Olá pessoal, bem-vindos à Demais TV. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Bom dia, boa tarde, boa noite, mas como estamos ao vivo, bom dia para vocês. Bom dia, Cris. Bom dia, Kátia Gaia. E vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores. Denis Web Designer, Denis Designer, o desenvolvedor do nosso site www.programaenigmas.com.br e o meu www.soldegaia.com.br. Vamos agradecer Leila Ribeiro Hair, em Santo André. Color Ranges Esmaltaria, em São Caetano do Sul. Doutora Cristine, aqui na Cidade de Jardim, em São Paulo, dermatologista. Lucilene M. Magro, ela também é esteticista, trabalha com a doutora Cristine Carvalho. Agradecemos aí Deepak Sankara Veda pela nossa vinheta. Tony Gandra, visualista. Cristiane Lantin, nossa terapeuta holística. E Jussara Moro, esteticista, também está conosco. E você também pode fazer parte desse pool de patrocinadores, entrando em contato conosco para divulgar o seu produto, divulgar o seu negócio, o seu trabalho. Entre em contato através do 11 3482 6381. É isso aí. E nós convidamos você, agora em agosto, fazer uma viagem de autoconhecimento e de reconexão no Egito, Cairo, Vaticano. Fala um pouco da viagem, Catanhaia. Vamos lá. Nós temos 12 dias de profunda imersão no Egito. Então, nós iremos para o Cairo, os templos, através do cruzeiro pelo Nilo, Alexandria. E, na volta, nós temos um city tour em Roma e Vaticano. Então, saiba que a ufologia, a ciência e a história estará conosco nesta viagem. 12 dias mágicos, né, Cris? Com certeza. Mágico e cultural também, né? E eu espero que você faça sua reserva já, porque o número de pessoas é limitado, tá, pessoal? Então, anota aí, Skyway está no nosso site, no www.programaenigmas.com.br. E hoje à noite estaremos aí na rádio ECL Web Rádio. .net. Olha, estaremos aí com um programa que vale a pena. Você é comprometido com a sua evolução? Você é comprometido? Então, eu espero vocês hoje na rádio para saber se você é comprometido. A partir das 21 horas. E eu gostaria de fazer, então, um convite para que você entre em contato conosco e divulgue, não só neste programa, como também na rádio e no nosso site. Então, entre em contato com a produção 11 3482 6381. Será um prazer divulgá-lo, atendê-lo e entrevistá-lo. Hoje nós temos uma pauta muito especial e espacial, né? Porque hoje nós vamos falar de ufologia. Ele é membro da Eubiose, é uma pessoa comprometida com esse trabalho, extremamente responsável no que fala. Vamos apresentá-lo, Kátia Gaia? Sim, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Demais TV o consultor de empresas na área de fusões e aquisições. Ele é estudioso das ciências esotéricas há mais de 20 anos. Possui mestrado em cura quântica estelar e Reiki Om-Hum. É escritor, palestrante e divulgador da sabedoria iniciática das idades e membro da Sociedade Brasileira da Eubiose. Recebemos Fábio Rocha. Muito obrigado pelo convite, obrigado. Gratidão Cris, pela obrigado, presença, Kátia. Fábio. Uma honra enorme estar contigo, viu? Prazer é meu, prazer é meu. Aliás, muitos membros já estiveram nesta condição e para nós é muito bom porque vocês falam de um tema que todo nosso internauta ama, que é a ufologia. Com certeza, a ufologia desperta muito interesse, né? Ainda rodeado de uma aura de muito mistério. Talvez aí considerado um dos maiores enigmas da humanidade. Verdade. Então sem vai ser dúvida bacana poder falar sobre isso. Então vamos Fábio, lá. a gente já sabe, o nosso público, o nosso internauta, ele já sabe que ET existe, que intras existem. Eu gostaria que você começasse dizendo como eles são, os intraterrenos, porque eu sei que a Eubiose está muito ligada ao pessoal que é intraterreno. Como eles são? Eles vão fazer contato conosco?
Tudo isso que nossos internautas querem saber. Entendi. Bom, para falar um pouco sobre questões de intraterrenos, nós temos que nos remeter a um pouco do passado da própria humanidade, para justificar o momento dessa interiorização desses seres. Houve momentos da evolução, já começamos com raças anteriores para chegarmos no que somos hoje. Então tivemos uma primeira raça denominada de raça adâmica, tivemos uma segunda raça denominada de hiperbórea, uma terceira raça denominada de lemuriana e uma quarta raça, e aí que tem muito a ver com a questão ufológica, que é a raça Atlante, né? Os Atlantes, o período Atlântico compreendeu uma grande quantidade de tempo, 53 milhões de anos antes de Cristo até 9.564 antes de Cristo também. Nesse período, houve diversos, os UFOs eram o veículo usual daquela civilização. Tanto é que temos em escritos antigos, por exemplo, 2 livros sagrados, um deles o Samarangana Sutradhara, onde em 230 versos são colocados todas as condições, todas as características dos Vimanas. É verdade. Né? Temos também o Vimakrika Chostra, né? Vimakrika, aeronáutica, Chostra, tratado. Então, tratados de aeronáutica datados de 5.000 anos atrás. Por quê? Porque esses tratados hindus, tanto o Vimakrika Chostra como o Samarangana Sutradhara, foram realmente o momento pós-Atlântico. Então, eles relatam tudo o que houve naquele momento que antecedeu os cataclismas, né? Então, quando houve, realmente os UFOs permeavam como os carros permeiam hoje o nosso dia a dia. Então, houve guerras terríveis, né? Tremendas guerras, eles possuíam realmente muita tecnologia, porque os deuses, e quando eu digo Deus no sentido da multiplicidade do Deus único e verdadeiro, né, permeavam a face da Terra conosco. Então esse era o transporte usual deles. Por conta desses abusos, dessa tecnologia que eles tinham, e o mau uso, porque nós estamos no universo polar, então o polar, dois lados da moeda, houve guerras tremendas que chega com potencial até do que nós podemos entender hoje como potenciais atômicos, e esses seres acabaram tendo que se interiorizar, né? Então hoje eles estão em ditos bolsões intraterrenos, né? E uma coisa curiosa também, as pessoas falam muito dos OVNIs, nos objetos voadores, né? Mas nós temos também os OSNIs, né? Objetos submarinos também não identificados, diríamos assim, né? Então esses seres são o que hoje permeiam o centro da Terra, o núcleo e tudo mais, e eles então vêm para a face da Terra em determinadas ocasiões. Tem diversos tipos deles, né? Então temos, são seres, por exemplo, vamos falar um pouco dos seres ditos... As características? Então fale para a gente um pouquinho. Os seres ditos do bem, né, na verdade eles são normalmente seres altíssimos, né, estaturas 2,30 metros, 2,50 metros. Esses não entram em contato com a humanidade, né, pelo próprio característica evolucional deles. São seres extremamente evoluídos e que permeiam a humanidade no sentido de dar impulso à evolução, né? Cuidam do planeta, do ecossistema. Cuidam zelando, né? Zelando. Quando há necessidade de algum contato mais próximo com os seres humanos, aí sim são criados seres, os ditos artificiais, ou saganes, como é muito bem explícito ao longo do tempo. Esses seres, então, aí sim, aqueles que têm uma característica diferente, são menorzinhos, têm de diversas cores, olhos grandes, nariz pequenininho, mãos grandes, 3 dedos, pés enormes. Esses são seres artificiais criados por essas inteligências, né? E por que criariam esse tipo de ser artificial? Exatamente porque não é permitido ainda, pelo estado evolucional da humanidade, ter contato com aqueles criadores deles. Então, se há algum momento em que alguns deles são pegos, como a gente sabe que houveram realmente situações que foram pegos, como eles são artificiais, eles têm uma determinada missão, um determinado nível de inteligência. Na verdade, não é nem de inteligência, eles são impregnados com uma missão e com uma característica. Então, eles não vão, quem os pegou não consegue capturar mensagens e mais deles, porque eles têm uma missão específica. E uma pergunta, Fábio, que não quer calar. Hoje nós vemos assim uma facção da ufologia
com uma tendência à religião. A gente tem visto hoje, em vários centros espíritas, a questão de incorporação de ETs, de intraterrenos. Eu gostaria que você esclarecesse para o nosso público se é possível, se não é, e como isso funciona no seu conhecimento esotérico. Olha, Cris, dentro das tradições iniciáticas, de fato, nós não acreditamos nessas ditas incorporações, né? Existe uma grande fantasia em cima disso. Logicamente, a humanidade vai aprendendo ao longo do tempo, né? Primeiramente, até em questão de espiritismo, de incorporação, para chegar nessa tua questão, o nosso espírito, diríamos assim, ele comanda todo o nosso processo. Nada pode ficar vindo de fora para nos interferir, até porque tudo que sairá da nossa boca geraria karma para nós mesmos, né? Então existe um processo interno de cada um. O nosso espírito, que nas linguagens teosófica, eubiótica e das escolas das tradições secretas é dito como mônada. Então essa mônada ela nos dá as regras para o nosso dia a dia e não permite certas coisas. Então, por exemplo, no próprio centro espírita, se você tiver uma condição de incorporação, não é, ou é uma parte sua mesmo, algum aspecto seu, algum tulco seu, ou seja, o que é o tulco? Isso é muito dito também no Oriente. O processo tulcoístico são outras partes de nós mesmos que evoluem simultaneamente para somar tudo no futuro. Então, mas o que acontece nos centros espíritas, que na verdade o nome também está errado. Os centros espíritas não são centros espíritas, são centros de animismo, porque o espírito não encarna, o que encarna é a alma, e é a alma que sai do corpo no momento da dita morte, né? E como a gente diz lá na eubiose, a morte é a maior das mentiras, né? Então essas almas ficam permeando os espaços, tanto do astral como do mental, durante um período, até ter a segunda e a terceira morte, para voltar então à mônada, e a mônada no futuro próximo realmente criaria um novo ser. Bom, partindo desse princípio, quando há um descarte do corpo astral na segunda morte, num segundo momento, às vezes ou seres de pouca evolução, ou magos negros, diríamos assim, pegam esse cascão astral que sobrou dessa segunda morte, animam através de elementais, conseguem plasmar isso com matéria do plano vital, e aí os espíritas, ditos espíritas, e aqui uma ressalva, existem muitos espíritas de muita consciência e muita gente boa. Claro. Então, esses seres mal intencionados utilizam desses cascões atrás, o animam e incorporam nos ditos médios. Bom, do mesmo modo, essas questões dos intraterrenos ou extraterrestres serem incorporados. Isso não é possível, né? Porque existe um padrão evolutivo estabelecido para o planeta Terra, e existe um comando que coordena tudo isso, então qualquer coisa seria uma fantasia. Infelizmente a fantasia, até pelo plano maiávico que nós estamos, envoltos em maio o tempo todo, isso ainda cria muita fantasia e muita ilusão. Bem, porque até os ETs não estão mortos. Eles só estão em outra dimensão que nós não enxergamos. Então seria assim um processo de animismo mesmo. Também animismo. Similaridade ao animismo. Exatamente. E a canalização? Tem uma diferença entre incorporação e canalização, que muitos falam que canalizam. Sim, a canalização, sim, ela é possível. Também não no aura fantasioso como se propaga, né? Todo ser humano que estiver tendo uma busca interna, buscando a sua melhoria contínua, quer seja no controle das suas emoções, quer seja no controle dos seus pensamentos, quanto mais equilíbrio você tiver desses dois corpos, vamos reprisar aqui, nós somos compostos, enquanto encarnados, de 4 corpos, físico, né, o carne, osso, etc. O corpo vital, que é o que nos envolve, que nos anima, e o corpo astral, dos sentimentos, sentidos, emoções, instintos, e o corpo mental. Então, esse processo, você só conseguiria acessar uma parte sua, superior, ou seja, um plano
que a gente chama nas tradições de plano mental abstrato, ou plano búdico, ou plano átmico, e aí sim você fazer essa canalização de uma parte superior tua, ou de um tuco, como eu falei, uma outra parte sua, que também está no processo evolutivo, vai somar contigo no futuro, você só consegue fazer esse acoplamento para fazer a canalização, desde que você tenha um controle interno de responsabilidade, de ética, de justiça, de moral, de bons costumes. Aí sim você consegue acessar esses planos, onde permeia, onde faz parte a verdade, a justiça, o caráter, a cultura e etc. Isso é comprometimento com a evolução, né? Isso é Total. comprometimento, né? Eu acho que o importante aqui no Enigmas é isso, trazer gente que tem coragem de estar comprometido e falar a verdade, gente. É sem ilusão, tirar o véu de Maia, Tirar né? o véu de Maia. Tô gostando muito de você, viu, Fábio? Obrigado. Bacana estar contigo Obrigado, aqui. prazer. A gente vai para um rápido intervalo. Você está gostando, né? Você aí está gostando, né? Eu estou adorando. Eu e a Kátia aqui estamos adorando. A gente volta já já, um rápido intervalo, e voltamos já já com Kátia Gaia. Voltamos ao programa Enigmas, agradecemos muito a sua audiência e colocamos à disposição o nosso site www.programaenigmas.com.br. Por lá você localiza todos os vídeos, porque no canal do YouTube nós temos o acervo dos programas anteriores. Não só o Enigmas aqui na Demais TV, toda a nossa trajetória de 4 anos e as nossas participações em outros programas televisivos, assim como o programa de rádio. E tem outras novidades, eu vou estrear o meu programa agora em junho, nós temos aí as mensagens e muito mais. Então você pode fazer parte deste time, deste programa e também divulgar aqui o seu produto, o seu trabalho, as suas terapias. Entre em contato com a nossa produção 11 3482 6381. E voltamos a esta pauta maravilhosa, não quero perder tempo, quero ganhar. Então, Fábio, me diga, todo mundo está falando aí de uma data X, 2019. Vocês têm algum estudo baseado nisto? O que você pode falar para a gente? Olha, Kátia, na verdade, a data de 2019 nós não compactuamos com esse número especificamente, né? Nós sabemos e estudamos que ao longo dos estudos da sabedoria iniciática das idades, que tudo é cíclico, né? Então a humanidade ela teve sua era de ouro, sua era de prata, sua era de bronze, sua era de ferro. Cada uma dessas eras compreende um quantum de bem e um quantum de mal, né? Nós estamos numa transição que a gente, na nossa sociedade, dizemos como um final de ciclo apodrecido e gasto, onde predomina o mal, predomina a injustiça, predomina a violência, predomina os maus costumes. Isso tudo é o que a gente vê no dia a dia na nossa sociedade, infelizmente, né? Mas sabemos também que são eras transitórias, são eras cíclicas, cada uma com um período determinado. Então nós estamos passando de uma era de ferro, onde está predominando tudo isso que eu acabei de dizer, ou seja, o mal, para o ingresso no momento onde começará o mal a recrudescer e o bem começará novamente a tomar forma, né?
Nós estudamos e sabemos que a partir de 2016, ou seja, no final do ciclo do Sol, né, do ponto de vista astronômico, astrológico e esotérico, que começará a partir de 2016, então, um recrudescimento desse mal e começará novamente um predomínio do bem. Mas também a gente sabe Amém. que nada dá saltos, tudo é um processo lento, afinal de contas nós estamos dentro do que a gente chama desse dia de Deus, em 4 bilhões 320 milhões de anos, nós estamos ainda a 1 bilhão 900 e poucos milhões, então não chegamos ainda na metade. Então tem muita coisa para ser aprendida ainda. Muita coisa Sem dúvida. para acontecer, né? Muita coisa. E os governos do mundo, atualmente, vêm demonstrando contato com seres alienígenas, seja intra, seja extra. Até religiões, né, Até Cris? religiões, até religiosos, Vaticano. E existe uma data para a apresentação desses seres, conforme eles estão dizendo ou não? Olha, Cris, de fato, todas as vezes que a humanidade passa por problemas dessa ordem, onde agora nós estamos vendo, infelizmente, o que aconteceu lá no Nepal, todas essas questões de tragédias, vulcões, aqueles tsunamis, onde há realmente um grande número de mortes, etc. Acontecimentos dessa natureza, os UFOs estão sempre presentes. Eles têm o papel de zelar, de cuidar da humanidade, não deixar que as coisas tomem um rumo onde predominaria efetivamente uma desordem completa e onde poderia haver risco para a segurança global, né? Então, os governos efetivamente, a gente sabe que tentam esse tipo de contato, etc. Mas, como eu falei, tudo o que é avistado, tudo o que é visto, sempre, repito, com base na sabedoria iniciática das idades, a Gupta Vidya, a sabedoria oculta. Então, esses seres vêm efetivamente dos mundos intraterrenos e eles têm seus pontos, como eles vibram numa dimensão um pouco diferente, vibram fisicamente também, mas vibram também num aspecto um pouco mais invisível. E é fácil entender um pouco da invisibilidade. Conta pra gente. Se você pega um ventilador, quando ele está parado, nós vemos a vibração, nós vemos a rotação das hélices. Bastou ele estar em movimento, a gente passa de ver. Porque nós temos capacidade de retina e capacidade visual que nos permite, pela questão da luz, verificar determinada vibração. Os UFOs, como conseguem vibrar pela tecnologia deles, uma vibração mais rápida, eles podem estar na nossa cara, como de fato estão. Então, sempre que eu digo terremotos, etc., guerras principalmente, eles estão sempre em cima, estão sempre olhando, mas vibrando numa velocidade que a nossa retina não capta. Então, pode ter certeza que nesse momento, onde está havendo questões de guerra, onde está havendo questões de catástrofes naturais, eles estão tomando conta para que não haja uma bagunça maior e fiquem tentando nos proteger dentro do possível. Bem, eu tenho uma pergunta interessante. Porque, assim, as perguntas chegam para a gente sobre clones. Qual a visão que você tem sobre a clonagem? Olha, foi o que eu falo, os seres que são, na verdade, os criadores desses seres menorzinhos, são seres de alta inteligência, eles criam esses ditos saganes para essas missões específicas. Esses saganes, eles têm, então, e a gente vê até nos próprios relatos, então tem os seres acinzentados, tem os seres verdinhos, tudo criações artificiais. Tem seres marronzinhos, marronzinho avermelhado. Esse, pelo que a gente estuda, são seres, menos os acinzentados, mas os verdes, os marronzinhos, etc., são seres que a gente diz tendo com pouca consciência. Esses são capazes, então, de tirar o sangue, fazer esse tipo de trabalho um pouco mais doloroso, diríamos assim, e não tão ético, porque está faltando consciência para eles. Do mesmo modo, a gente tem os amarelinhos, os azuis, os branquinhos. Esses, sim, são seres que trabalham pelo que a gente chama de construens. Estão buscando uma construção, levar a humanidade para um processo mais dito evolutivo, né? Então, essas criações, os clones, de fato existem, são criações, então, desses seres intraterrenos que colocam esses seres menorzinhos para fazerem trabalhos específicos. Utilizam, de fato, sangue para
para essa condição de criação, utilizam também esperma algumas vezes, mas é muito mais fácil, num ser humano que tem 7 litros de sangue, eles pegaram uma quantidade maior do que se for tentar via esperma. Claro. Então, normalmente, para essas questões do chupa-cabra, essa história toda, isso existe pela questão sanguínea que eles precisam. Então, eles detêm uma tecnologia, conseguem criar, e então, de fato, os clones fazem parte da realidade, sim. Os híbridos? Então... Isso é legal. Existem híbridos intraterrenos aqui reencarnados? Eles são, na verdade, foi o que eu disse, depende da missão específica, né? A gente coloca, então, de 2 aspectos. Aqueles que têm a missão evolutiva e a missão não evolutiva. Apenas é isso que as tradições colocam. Eu tenho uma pergunta que não quero calar. Dizem que nosso Brasil é o país do futuro e que ele vai trazer uma nova ordem para o planeta Terra. Como que você, da eubiose, qual é o seu ponto de vista sobre isso? Uma boa pergunta, Cris. Dentro das tradições, existe o que a gente chama de o itinerário de Ió, né? Esse itinerário de Ió é o itinerário da própria evolução da Terra. Então, essa evolução ela começa no Polo Norte e terminará no Polo Sul, né? Ela vem volteando a Terra de Oriente para Ocidente e em determinados momentos há uma parada, entre aspas, desse itinerário onde há a manifestação de um ser divino. De um ser divino que eu digo como aspecto do Deus único e verdadeiro. Então esses seres que estão nos mundos internos, então a gente pode citar dezenas deles aqui, o próprio Jesus, ou como a gente coloca nas tradições como Joshua Ben Pandira, o Jesus Krishna, o Siddhartha Gautama, o Buda, Lao Tse, e todos esses grandes seres que fazem parte do itinerário e que imprimem consciência, colocam para a humanidade certo tipo de conhecimento e ela vai avançando. Então, realmente, nós estamos num processo antiquíssimo e que nesse exato momento, o ponto evolucional realmente é o Brasil, porque o ponto é 23 graus de latitude sul, trópico de Capricórnio. Então, hoje, realmente, o Brasil é a pátria do futuro, é a pátria do Avatara no presente momento, segundo todas as tradições. E quem é o ser que está em evidência hoje? Porque a gente olha para todos os lados, a gente não sabe a quem recorrer, já que Chapolin não existe mesmo, né? Não, brincadeiras à parte, mas é verdade. Hoje precisa de alguém. Eu acho que, de alguma forma, as pessoas estão precisando de um exemplo. Quem vocês veem? Olha, é importante dizer que, como eu acabei dando até continuidade na última resposta, a humanidade jamais ficará órfã de um ser divino para impulsionar a evolução, né? Ficarmos imaginando que apenas uma fase da humanidade foi contemplada por um ser divino, como muita gente acredita que foi só Jesus, deixaria a humanidade órfã na maior parte do tempo. É verdade. Né? Então, por questões de eras, nós temos a era de peixes, hoje nós estamos na era de aquários, sempre nesses momentos que tem em ordem de tempo, em torno de 2.150 anos de uma era para outra, de um momento para o outro, um ser divino realmente volta para o seio da humanidade para impulsionar. Isso aí, inclusive, está muito bem dito no Bhagavad Gita, que é um livro da Índia muito conhecido, e lá diz o seguinte: Krishna, que era a divindade manifestada no tempo, naquele momento, ele dizia a Arjuna, que representava então todo ser humano da ocasião: ó Arjuna, todas as vezes que a lei justa e perfeita declina e a lei injusta se levanta, eu me manifesto para a salvação dos bons e destruição dos maus e para o restabelecimento da lei e da ordem. Nós estamos exatamente então no momento onde a lei justa e perfeita declinou e está sendo exacerbado a lei injusta. Então é exatamente o momento da manifestação avatárica, né? A manifestação de um ser divino. Avatara, ou como própria descida da lei. Então, esse momento, dentro das tradições, nós dizemos que a manifestação do Avatara, que tem o nome de Maitreya, né, que será, então, aquele que impulsionará a humanidade para um novo momento evolutivo.
Também é importante dizer que não necessariamente as pessoas, por estarmos no plano físico, que esse ser tenha que ser, queiram vê-lo fisicamente. Não. Se ele conseguir, e esse é o objetivo, que todos nós, ele por consciência, consiga permear a consciência de todos aqueles que estejam bem propositados. Aí ele consegue ser ele, Maitreya em todo mundo. E aí a coisa toma um vulto e uma velocidade muito diferente. É a ressonância morfogenética aí, né? Fábio, a gente está nos nossos momentos finais. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem do Fábio, que é da eubiose, tem todo esse conhecimento para o nosso internauta. E também sobre as suas palestras, né? Seus contatos. Ok. Bom, na verdade, o importante é todos nós termos a consciência de que somos partes integrantes de um todo. Nós somos como uma grande teia, onde qualquer movimento nessa teia influencia todos os demais. Não façamos jamais algo para alguém que vá contra os nossos princípios, porque prejudicando o outro, estamos prejudicando a nós mesmos, porque a humanidade é uma unidade, o universo é o verso de uma coisa só. Então temos que o tempo todo estarmos cientes de que somos uma unidade e que só dessa maneira conseguiremos construir um futuro melhor. Façamos o nosso melhor a cada dia, sem titubear, sabendo que o amanhã pode ser muito melhor, mas só depende de você, né? Eu sou Fábio Rocha e vou deixar aqui o meu contato para quem queira tirar alguma dúvida, onde eu posso auxiliar. É fabiorocha.adv@gmail.com. Muito obrigado a todos vocês, foi um prazer estar Gratidão, aqui. Fábio. Gratidão. Seja a primeira de muitas vezes. Com certeza, porque, nossa, ficaram muitas perguntas no ar, mas nós vamos tirá-las numa outra ocasião. Tá, ok, muito obrigado. Gratidão. E até o próximo, né, pessoal? Até o próximo Enigmas.